Pai de seus irmãos e irmãs, boa noite a todos. Revigorando mãos cansadas e joelhos enfraquecidos é o nosso tema do mês de agosto. E na primeira pregação dessa série, que foi a mensagem da semana passada, eu comecei apresentando para vocês alguns dados do IBGE de 2022 sobre o aspecto religioso. Dados até interessantes. Apesar de aumentar o número de evangélicos no Brasil, também aumenta o número de pessoas sem religião. E esse aumento não é um aumento natural. Como eu expliquei para vocês, aumenta o número de pessoas sem religião, porque algumas pessoas religiosas saíram de sua religião e foram para lugar algum, ou para nenhuma religião. Então, este é um movimento que se consolida. Tende a aumentar nos próximos anos o número de pessoas que saem de religiões e deixam de ter qualquer tipo de fé. Sobre o aspecto cristão, isso nos preocupa, porque nos últimos 10 anos há um aumento de pessoas que desistem da religião, das quais o cristianismo é uma. Então não é pessoas que desistem apenas de outras religiões. O cristianismo é uma das religiões das quais as pessoas desistem de seguir. Depois de mostrar os dados do IBGE, nós fomos atrás de uma resposta bíblica. O que a Bíblia diz sobre essa constatação de que pessoas podem abandonar a fé, no nosso caso, como cristãos? E aí nós verificamos que este é um problema histórico. Não é um problema dos nossos dias. Não é apenas hoje que pessoas abandonam a fé em Jesus. Ao longo da história, cristãos acabaram abandonando a fé naquilo que o autor de Hebreus chamou de apostasia. A apostasia é este movimento de alguém que abandona a crença em Jesus Cristo e deixa de seguir a Jesus. E o autor de Hebreus adverte essas pessoas exatamente sobre isso. Nessa corrida da fé que nós estamos, algumas pessoas podem ficar tão cansadas, algumas pessoas podem ficar com os joelhos tão enfraquecidos, que elas acabam abandonando a Cristo. Mas é claro que, além de apresentar o problema, e aí a partir de hoje, nós veremos as soluções. Como que o autor de Hebreus apresenta soluções a um problema real, o problema de pessoas que abandonam a fé. Então, hoje nós vamos analisar a primeira resposta bíblica para um problema real de cristãos que deixam de congregar, abandonam a fé e se tornam pessoas sem religião. Como que nós devemos lidar com isso ou enfrentar essa questão? Hoje, a resposta que eu quero apresentar está no versículo 13. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Parte das palavras que estão sendo ditas aqui no versículo 13 são palavras que foram retiradas de Provérbios capítulo 4. Ou seja, isso que nós acabamos de ler é parte de um texto de Provérbios. Então, para nós entendermos o que o autor de Hebreus está precisamente dizendo aqui, nós precisamos entender as palavras de Provérbio para depois aplicar ao que ele está falando. É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero ler com vocês Provérbios 4 e dar ênfase à maneira como essa expressão aparece em Provérbios e depois voltar aqui em Hebreus 12 e mostrar como que o autor de Hebreus aplica isso para aquela comunidade de fé. Vamos então a Provérbios capítulo 4, versículo 25, 26 e 27. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal.
O conselho aqui em Provérbios é um conselho muito claro. A pessoa deve continuar olhando para frente. Nesse caso aqui, olhar para frente significa continuar olhando em direção ao caminho sábio. Enquanto essa pessoa estiver fazendo isso, olhando para frente, para o caminho sábio, ela estará numa estrada segura. Mas aí no versículo 27, ele faz uma advertência. O texto diz que ele não deve se desviar. Essa pessoa não deve se sentir atraída pelo caminho mau, ao ponto de estar disposta a abandonar o caminho reto. Veja que interessante, porque em Provérbios há uma poesia que cria um paralelo entre dois caminhos. Existe um caminho reto e existe um caminho mau. E o caminho mau tende a nos atrair para nos tirar de lá e nos fazer mudar de direção. Existe um caminho reto que é direcionado pela sabedoria, mas existe um caminho mau que são todos os outros caminhos que não estão olhando para a sabedoria do Senhor. Diante desses dois caminhos, a pessoa tem que decidir seguir pelo caminho seguro. Qual é o caminho seguro? O caminho reto. O caminho seguro é o caminho reto. O caminho da sabedoria. Exatamente este princípio que o autor de Hebreus aplica no versículo 12. E agora que a gente entende o sentido de Provérbios, eu queria ler novamente para a gente compreender de maneira mais precisa o que é que ele está dizendo para essas pessoas que estão cansadas. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Existe um caminho reto, que assim como em Provérbios, é representado pela sabedoria. Mas aqui, a sabedoria é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sabedoria máxima de Deus. Mas apesar de haver este caminho reto, existe também a possibilidade deles se desviarem deste caminho. Assim como em Provérbios, existem outros caminhos que estão tentando atraí-los de maneira que eles abandonem o caminho reto. Para que isso não aconteça, o autor de Hebreus diz que eles devem fazer caminhos retos. Os caminhos retos é que vão ser a solução do problema. E se nós olharmos esta orientação dentro do contexto que eu expliquei para vocês, na semana passada nós vimos que alguns deles estão cansados, outros com joelhos enfraquecidos. Para as pessoas que estão assim, sem resistência espiritual para continuar na corrida da fé, a solução é bem simples. Façam caminhos retos. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta que tem duas respostas. Fazer caminhos retos vai ajudá-los de duas maneiras. Como os caminhos retos ajudam eles? Primeiro, os caminhos retos ajudam pessoas que têm os pés mancos a não cair. Segundo, fortalece aqueles que estão fracos. Então, caminhos retos ajudam os mancos a não cair e fortalece os que estão fracos. Aplicando essas palavras, o que o autor de Hebreus está reconhecendo é que, apesar de haverem pessoas naquela comunidade de fé que estão fracos, alguns deles ainda não abandonaram a fé. Eles ainda não abandonaram completamente Cristo Jesus. Eles estão como os mancos, tropeçando em obstáculos que vai fazê-los cair. Ou eles estão cansados e não conseguem continuar, mas eles ainda não desistiram. E isso aqui é um alerta importante. Porque na semana passada eu expliquei que esse processo de desigrejamento é um processo. A pessoa vai cansando, e ele está fazendo um alerta para essa pessoa que já está como? Manca. Você já andou assim descalço em algum lugar e pisou numa pedra? E aí aquilo machucou tanto o seu pé que você ficou assim pisando com dificuldade? Esse é o manco. O manco que ele está mencionando aqui é essa pessoa.
Tinham obstáculos no caminho que ele pisou e agora ele está, nossa, mas está doendo demais. Se acrescentar o seu cansaço, como é que você vai continuar na jornada da fé estando assim? Então a preocupação do autor de Hebreus é que as coisas vão complicar. Como diz um ex-chefe meu, nada é tão ruim que não possa piorar. Se já está ruim, você está manco e cansado, pode ficar pior, porque você pode abandonar a fé em Jesus. Você pode estar numa situação onde voltar atrás é irreversível, que é o aspecto que eu quero mostrar na semana que vem. Se continuar do jeito que está, vai chegar o momento em que esses mancos vão cair e os enfraquecidos vão desistir. Vai chegar o momento em que a fé vai extinguir para aquelas pessoas. Mas se criarem caminhos retos, eles vão conseguir tirar esses obstáculos do caminho e vão conseguir também fortalecer os cansados. Agora, a pergunta que a gente precisa responder é: se a solução é criar caminhos retos, como é que constrói caminho reto? Porque a solução é muito simples aqui. Os caminhos retos são a solução para o problema. Tanto para os mancos quanto para os enfraquecidos. Como os caminhos retos podem ser criados de maneira que a pessoa não desista da fé em Jesus? E aí eu trouxe uma citação que explica isso para a gente de maneira muito objetiva. A palavra reto, em grego, ortos, é a base para palavras, que significam o que é correto e verdadeiro. Um caminho reto, portanto, é metaforicamente o caminho correto. Assim como em Provérbios, fazer caminhos retos está relacionado às decisões que eles precisam tomar. Deixa eu repetir. Quando ele diz que eles devem fazer caminhos retos para os seus pés, isso está relacionado às decisões que eles precisam tomar. Eles precisam seguir pelo caminho correto. Assim como no paralelo de Provérbios, há mais de um caminho. Mas só há um caminho reto. O único caminho reto que existe é Jesus. O único caminho de sabedoria que nos leva em segurança é Jesus. Mas se eles optarem por outros caminhos, isso vai resultar em apostasia. Então nós precisamos ter de maneira muito clara a compreensão que esta é uma advertência para eles. Que eles têm que pautar as suas decisões se baseando na sabedoria que Jesus lhes ensinou. Eles precisam manter os seus olhos fixos em Jesus Cristo. Eles precisam olhar para o ensino de Jesus e tirar daí a fonte de sabedoria que precisam para seguir. Ouvindo o que Jesus tem a dizer, os seus pés não vão cambalear. Seguindo as ordens de Jesus, eles vão conseguir prosseguir na jornada da fé. Caminho reto é isso. Agora a gente já descobre neste momento que na comunidade de fé existem pessoas que não estão olhando para Jesus como referência para as suas decisões. Na comunidade de fé existem pessoas que estão olhando para outros caminhos, que estão tomando como referência outras coisas. E como consequência a isso, a sobrevivência espiritual dessas pessoas entrou em perigo. Porque ao decidir deixar de olhar para Jesus, seguir Jesus e se orientar por Jesus, eles seguiram por um caminho que está levando à sua apostasia. Se eles continuarem escolhendo caminhos tortuosos, que são aqueles de quem não está olhando para Jesus, eles vão acabar abandonando a fé. E eu queria, inclusive, fazer uma aplicação precisa sobre isso, porque todos nós, de alguma maneira, somos tentados em algum momento a fazer isso. Deixar de olhar para Jesus e começar a olhar para outros caminhos e alternativas que aparecem para nós. Agir talvez como os mundanos. Agir talvez como os pagãos. Nenhum deles vai conseguir se fortalecer na fé
se não estiverem olhando apenas para Jesus, que já mostrou para eles o caminho. Sabendo disso, eu queria então fazer algumas aplicações. Como que esse texto nos desafia hoje? Primeira aplicação. A maneira como você lida com os obstáculos da fé revelam seu condicionamento espiritual. O autor de Hebreus, ele reconheceu que há obstáculos que podem fazer um manco cair. A imagem que eu ilustrei de uma pessoa que está andando descalço, pisa numa pedra e que agora começa a mancar porque pisou na pedra. Se ele pisar em outra pedra, ele vai cair, porque os seus pés já estão machucados por causa dos obstáculos. Obstáculos machucam os nossos pés. E essas pessoas vão caminhar com dificuldade. E por causa dessas dificuldades que vão aumentando, porque nós já não conseguimos mais lidar com os obstáculos, a gente acaba se afastando de Jesus. Tudo bem, se isso é uma constatação, o problema nisso tudo é que nós não sabemos lidar com esses obstáculos de maneira apropriada. E além disso, nós achamos que os obstáculos respeitam a nossa fragilidade. Imagine você, cansado. Hoje eu estou cansado. Hoje eu queria que tudo acabasse num barranco, só para me morrer encostado em alguma coisa. Então hoje eu não quero problema para a minha vida. Aí o obstáculo que está na sua frente vai dizer, não, tudo bem, você está cansado, eu volto aqui amanhã. Amanhã eu venho aqui atormentar a sua vida. Você acha que os seus obstáculos escolhem dias adequados para aparecer? E é por isso que eles se tornaram mancos. Porque às vezes você não está bem espiritualmente. Aparece uma pedra no seu caminho. Você pisa nessa pedra, se machuca e aí começa a sentir fraco espiritual. Imagine você, vem para a comunidade de fé, desolado por causa dos seus problemas. Aí chega aqui, alguém lhe ofende. Alguém lhe falta com respeito. E você que não soube lidar com o obstáculo, pisou na pedra. Aí você sai daqui mancando, meu Deus do céu. Não sei nem se eu volto nessa igreja mais. Sei nem se eu volto a ser crente de novo. Você que estava cansado, passou pelo obstáculo, ficou pior do que estava antes. Aí você acha que não pode piorar, e aí que você se engana, porque você chega em casa e encontra outro obstáculo. Você chega no trabalho e encontra outro obstáculo. E à medida que você não sabe lidar com os obstáculos que se colocam diante de você, você se torna uma pessoa extremamente cansada. A Bíblia tem uma linguagem muito própria para isso, chamando de tentação. São as tentações que aparecem para nos fazer sair do caminho do Senhor. E nós não escolhemos quando a tentação vai aparecer. Jesus, eu vou jejuar 7 dias. Eu vou orar 7 dias. Eu vou me dedicar 7 dias. E no 8º o Senhor manda tudo que tiver para mandar o ano todo. Não é assim que funciona. A tentação pode aparecer quando você está despreparado. E é isso que eu estou dizendo nessa aplicação. A maneira como você lida com os obstáculos revela o seu condicionamento espiritual. Um cristão que não consegue superar um obstáculo pequeno, a sua vida espiritual já estava mal. Ele já tinha tropeçado em outros obstáculos. E às vezes a gente começa a ouvir relatos da igreja assustadores. Por que você abandonou Cristo Jesus? Um dia eu cheguei lá na igreja, estava tendo festa. E ninguém me avisou que ia ter festa. E eu fiquei decepcionado, achei uma traição. Eu nunca fico sabendo de nada. Aí você fala, é sério? Que você saiu só por causa disso? Não, não é só por causa disso. A pessoa saiu porque ela já estava machucada com outros obstáculos que não soube lidar. E isso revela uma vida espiritual muito frágil. Como está a sua vida espiritual hoje? Porque independente de como esteja, os obstáculos vão continuar vindo contra você. E você precisa ter essa clara consciência.
Porque se você não estiver espiritualmente condicionado, você vai querer abandonar Jesus por qualquer motivo. E são situações reais que nos deixam chocados. Eu não acredito que o irmão abandonou a fé por uma coisa tão pequena como essa. Ele nem foi torturado por amor a Cristo. Ele nem foi apedrejado porque estava evangelizando. Foi só uma bobagem. Alguém estava distribuindo refrigerante, aí na vez do irmão acabou o refrigerante. Saiu da igreja. Aí você fala, não, ele não saiu da igreja por isso. Saiu. O que essa situação nos revela? Um condicionamento espiritual muito fraco. Mas esse condicionamento espiritual fraco não chegou assim do dia para a noite. A pessoa vem cambaleando há muitos dias. Ela vem tropeçando em muitas pedras. E chega uma hora que um caroço de feijão tem o mesmo tamanho que uma rocha grande. Ele pisa num caroço de feijão e se machuca profundamente. E o pior de tudo é que ao invés de reconhecer a fragilidade da sua fé, nós queremos ser vítimas que precisam ser consolados. A gente tem que fazer uma reunião, irmãos, nós queremos pedir desculpa para o irmão, porque acabou o refrigerante na hora dele. Se não pedir desculpa publicamente, eu não piso mais nesse lugar. São situações verídicas que mostram que o condicionamento espiritual de algumas pessoas é preocupante. Como você está lidando com os seus obstáculos? Essa semana aconteceu alguma coisa na sua vida que te fez repensar a sua fé em Jesus? Se isso aconteceu, você já está mais para lá do que para cá. Fique preocupado. Porque não deveria existir absolutamente nada que lhe faça repensar a sua fé em Cristo Jesus. Segunda aplicação. Apenas os caminhos retos podem ajudá-lo a ficar firme. Vimos hoje que caminhos retos estão relacionados às escolhas corretas que uma pessoa faz. Existem dois caminhos. O caminho reto e o caminho mau. O caminho reto é o caminho da sabedoria, aqui representado por Jesus Cristo, como expressão da sabedoria divina. Mas, infelizmente, isso é uma constatação. Pessoas que estão fracas, às vezes pensam que a única alternativa é chutar o balde. Pastor, estou tão cansado, tão chateado, que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou desistir. Porque desistindo, o que surge de oportunidade? Eu posso recomeçar. Olha como é a mentalidade de uma pessoa cansada. Ela se engana, achando que desistir daquilo que ela tem na sua fé vai lhe dar a oportunidade de recomeçar uma nova vida. Nós nos enganamos completamente se achamos que há solução fora de Jesus. Não há. O único que pode nos fazer seguir por um caminho reto é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não é desistindo da vida, não é chutando balde, não é fazendo um plano B, é olhando para Jesus como aquele que vai fortalecer os seus pés. Nós precisamos ser mais honestos quanto a isso. Porque às vezes nós estamos procurando caminhos retos onde não há caminhos retos. Ah, pastor, eu estou assim porque minha finança está mal. Mas essa semana minha finança pode mudar. E aí tudo melhora. Engano seu. Pastor, eu estou assim porque eu estou com um problema de saúde. Mas depois que eu fazer a cirurgia, minha vida vai mudar. Engano seu. Caminhos retos, o único que pode lhe apresentar é Jesus. E Ele já te mostrou este caminho na sua palavra. Então não fique seguindo atalhos. Porque você está perdendo o seu tempo. Tem um livro de um autor cristão, onde ele explora exatamente esse aspecto. Gente cansada de Deus. O que é uma pessoa cansada de Deus? É uma pessoa que fez tudo aquilo que ela achou que Deus mandou ela fazer e as coisas deram errado. Por exemplo, Deus me mandou subir no monte 30 dias. Ela subiu no monte 30 dias e no 31º dia o que aconteceu? Nada.
Deus me mandou ler a Bíblia toda. Ela leu a Bíblia toda e no final da leitura o que aconteceu? Nada. Aí começa a frustração. Porque a gente cria o caminho e a gente quer encontrar no final do caminho que nós criamos um pote de ouro. O caminho reto não vem da sua cabeça e da sua imaginação. E às vezes nós estamos tão ruim do juízo, tão ruim, que a gente fica procurando caminho onde não há. Pastor, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa que ainda não descobri. O dia que eu descobrir o que eu tenho que fazer, minha vida vai mudar. Porque deve ter alguma coisa que eu não estou percebendo. Meu irmão, se você quer o caminho reto, ele não é segredo. Ele é conhecido por todos nós. Cristo Jesus está nos apontando uma direção. Se a gente seguir a direção que Jesus está nos apontando, os nossos pés não vão fraquejar. Glória a Deus. Agora, se você procurar outras alternativas além de Jesus, isso é perigosíssimo para a sua vida espiritual. E aqui eu queria deixar isso ainda de maneira mais clara nessa terceira aplicação. Não existe outra possibilidade para fortalecer sua fé além de Jesus. É verdade que muitos cristãos estão preocupados com a situação espiritual de suas vidas. É verdade. É verdade que alguns cristãos olham para si mesmos e dizem: ixi, eu estou mal, eu não estou orando, não estou falando com Deus, não estou buscando a direção de Deus na sua palavra. É verdade que alguns cristãos fazem esta reflexão. O problema é a solução que os cristãos encontram para este problema. Por exemplo, vamos supor que exista na nossa comunidade de fé um jovem cansado. Pastor, já não tenho força para congregar, já não tenho força para ler a Bíblia, não consigo mais, estou cansado. Sim, irmão, e aí? Já sei o que eu vou fazer. O que eu vou procurar? Uma igreja que ofereça atividade dos jovens para que eu possa ficar animado. Olha que coisa boa! Eu vou me envolver com outros jovens, vou me envolver com atividade de jovens, e aí vou me fortalecer na fé. E vou ficar como? Corajosão. Com isso, surgiu uma nova categoria de cristãos, chamados de nômade da fé. O que é um nômade da fé? É um viajante que não tem lugar fixo e que está sempre cansado, procurando um novo abrigo. Ele chega numa igreja dizendo: eu e minha família estamos cansados e viemos aqui porque aqui tem um ministério de casais e esse ministério de casais vai nos dar força para seguir. Ele fica um tempo, não encontra a força que procura, vamos procurar em outro lugar. Lá naquela igreja tem um ministério de jovens que vai ajudar nossos filhos. Ah, então vamos. Chegamos aqui porque ouvimos falar aqui que tem um ministério de jovens que vai animar os nossos filhos. E com isso, algumas igrejas entenderam uma mudança de mentalidade, de uma mentalidade cristã para uma mentalidade não cristã. E o que elas fizeram? Vamos fazer igreja para esse público. Para o público que não quer fidelidade comunitária, para os nômades. Essas igrejas não têm rol de membro, não tem diferença. Todo mundo que chega lá é crente da igreja. Nós pouco nos importamos se você é... Não tem esse negócio de rol aqui. A nossa preocupação é que você venha para as nossas programações. E para isso, nós vamos preparar o que há de melhor. O que há de melhor na música, o que há de melhor nos jovens, nas crianças, nos adolescentes. E como resposta a esse processo surge as mega-igrejas. O que são mega-igrejas? Empreendimentos institucionais que visam alcançar os nômades da fé. Prova disso é que boa parte da comunicação que se faz na internet não é para não cristãos. Boa parte da comunicação que se faz na internet é para os nômades. E aí, pessoal, nós vamos ter um culto abençoado. Amanhã, 7 horas, venha com a gente.
Quem você acha que entende o que é um culto? Um crente. Quem que você acha que entende o que é abençoado? Um crente. E por isso que nós usamos essa linguagem, porque nós queremos alcançar os nômades. E aí as megas igrejas funcionam assim. Elas têm o que há de melhor para atrair nômades. O problema é a falta de fidelidade. Proporcionalmente ao número que entra, é o número que sai. E essas pessoas não se envolvem. Nós tivemos uma experiência aqui interessante. Na verdade, chocante. Nós recebemos aqui na comunidade uma pessoa que frequentava costumeiramente durante um tempo. E aqui na nossa comunidade nós temos hall de membros congregados. Nós fazemos questão de falar sobre a vida comunitária, a importância de congregar, de contribuir. E como chegou sem apresentação, nós deixamos à vontade. Fica à vontade. Depois de 6 meses nos visitando, fomos para uma conversa mais formal. Olha, nós temos visto a sua periodicidade. Você já parou para pensar em fazer parte da comunidade de fé, ser um membro desta igreja? E a pessoa respondeu de maneira positiva. Seria ótimo ser membro dessa igreja. Até fiquei empolgado em participar da comunidade. Mas, assustadoramente, depois que saiu daqui, a pessoa nos bloqueou. E disse que não viria mais porque mudou. E não estaria mais morando aqui na região. Mas, coincidentemente, continuou morando na região. O que a pessoa não queria era assumir um compromisso com uma igreja local. Não, ser membro de uma igreja local, eu quero só acessar. Quando eu cansar daqui, eu vou em outro lugar. E quando eu cansar de lá, eu vou em outro. Eu não quero compromisso institucional. E a opção que muitas igrejas estão vendo para apresentar bons resultados é focar nesse público. Nós vamos oferecer para você o que há de melhor. E como consequência a isso, aumenta o número de pessoas que desistem de Cristo. Porque chega uma hora que a gente fala, tá, mas qual que é a diferença de comer um cachorro-quente na igreja e comer um cachorro-quente no shopping? Qual a diferença de ouvir uma música na igreja e ouvir uma música no YouTube? Qual a diferença de ouvir um pregador na igreja e ouvir um pregador em casa? Então, já que não há diferença, eu não preciso mais de igreja. E aí ela se ausenta da comunidade porque nômade não se fixa em lugar nenhum. E nós estamos vendo como consequência do efeito colateral de igrejas estarem mirando nos nômades o aumento do número de desigrejados. Por isso que estou dizendo nessa aplicação. Não existe outra possibilidade para se fortalecer na fé se não for por meio de Cristo Jesus. Eu disse semana passada e repito, não há programação suficiente para quem não quer compromisso com Jesus. A gente pode fazer 6, 12, 24, 32 programações por semana e ainda assim a pessoa não vai se envolver. Porque a vida espiritual é o começo de tudo. Por isso que a nossa alternativa é a única que nós temos que recorrer a Jesus Cristo. Pastor, eu estou fraco, qual é a solução? Olhe para Jesus. Procure Jesus, busque Jesus, se fortaleça em Jesus. Mas, pastor, eu acho que se fizer um bingo, eu vou ficar melhor. Irmão, não se engane com isso. Não existe outra possibilidade, não se engane. E me assusta, às vezes, a maneira como cristãos criam expectativas nisso. Pastor, meu casamento está em crise, mas tem um evento aí para casais, 3 dias. A gente vai e vai voltar assim, ó, flutuando na nuvem. Irmão, não vai não. Não, pastor. É nosso último desespero de esperança. O que não aconteceu em 50 anos de casamento vai acontecer em 3 dias. Irmão, o pessoal está fazendo isso, é para você comprar mesmo. Não vai por essa. Você está procurando alternativa? Jesus já nos mostrou a direção. Por que você quer complicar? E aqui eu queria falar agora de maneira pessoal com você, nessa 4ª aplicação. Seus caminhos de espiritualidade vão levá-lo para longe de Jesus. O que são caminhos de espiritualidade? Gente,
Essa quarta aplicação é uma das maiores fraquezas de quem está fraco na fé. Quase todo mundo que está fraco tem esse mesmo problema aí, que é o caminho de espiritualidade. O que é o caminho de espiritualidade? É a maneira como eu interpreto a minha vida espiritual. Por exemplo, o que Deus espera de você para a sua vida espiritual? O que Deus exige de você como obediência à palavra dele? E aí eu cito o exemplo cotidiano que eu acho assim interessante. Eu já sei como eu vou melhorar a minha vida espiritual. Eu vou fazer 1 mês de jejum de redes sociais. 1 mês sem mexer nas minhas redes sociais. E no final de 1 mês, como é que eu vou estar? Grandão. Forte. Deus vai olhar do céu e vai falar, tá aí uma pessoa fiel. E essa é a fragilidade de quem está fraco na fé. Porque a pessoa vai fazendo coisas que vêm na sua cabeça. Qual é o próximo sacrifício que eu preciso fazer para ficar mais perto de Deus? Já sei. Ao invés de ir para o templo andando, eu vou de joelho. Então, próximo culto, vou vir de joelho. Que quando eu chegar aqui, Deus vai falar, nossa, esse aí é forte. Em vez de vir andando, veio de joelho. A gente vai criando as nossas alternativas para o que é vida espiritual. E o bom exemplo que você vê disso são os desigrejados. A maneira como os desigrejados explicam a sua vida espiritual é quase que chocante. A sua vida espiritual é um reflexo do que ele acredita. Ele faz coisas que acredita, coisas que acha que deve ser feito, e acha que Deus se agrada disso. Ao invés de olhar as ordens de Jesus e obedecer às ordens de Jesus, a pessoa prefere imaginar o que tem que fazer. Isso é problemático de muitas maneiras. Porque todos nós aqui fomos influenciados por algum caminho de espiritualidade que não leva para lugar nenhum. Todos nós. Todo mundo aprendeu de alguém um caminho de espiritualidade que não leva para lugar nenhum. Irmão, quando for dormir, durma de camiseta. Porque se Jesus voltar, você vai estar lá na primeira fileira. Mas se Jesus voltar e ver você sem camiseta, você nem sobe. Aí você cria um caminho de espiritualidade. Como é que eu vou viver a minha vida espiritual? Eu tenho que dormir de camiseta. É isso que Deus exige de mim. E isso acontece nas esferas mais variadas. Olha, sempre que você passar em frente um templo religioso, você tem que mostrar uma devoção e fazer o sinal da cruz. A pessoa tem que fazer isso, porque esse é um caminho de espiritualidade que ela aprendeu. Tem que fazer. E eu poderia citar mais uma dezena de exemplos. Coisas que a gente vai ouvindo a vida inteira. E quando a gente pergunta por que, a pessoa diz, porque sim. Porque é assim que tem que ser a vida espiritual. E essa é uma característica de pessoas que estão fracas na fé. Elas foram fazendo coisas que elas imaginavam que tinham que fazer. E esse caminho que não estava levando para lugar nenhum, começou a ficar chato. Porque ela dormia de camiseta, às vezes não tirava o cabelo de debaixo das axilas, não bebia refrigerante, sempre que passava na frente do templo fazia algum sinal de reverência. Mas depois de anos fazendo todas essas devoções e espiritualidade, a sua vida ainda está mal. Ela começa a questionar, será que Deus existe? Será que vale a pena tanto esforço? Essa é uma característica presente em muitas pessoas que fracassaram na fé. Elas construíram para si mesmas caminhos de espiritualidade. Agora, essa é uma pergunta que eu queria que você refletisse hoje. Existe alguma coisa que você está fazendo para Jesus que Ele não te pediu, mas você continua fazendo porque acha que é certo? Deixa eu repetir. Existe alguma coisa que você está fazendo para Jesus
que ele não te pediu, mas você está fazendo porque você acha que está certo? Pastor, como é que eu vou saber disso? É simples. Se foi Jesus que pediu, está nos evangelhos. Está ali, as ordens. Ah, pastor, mas eu não sei se está nos evangelhos. Então, será que você está fazendo o que Jesus lhe pediu? E nós temos que começar a pensar este caminho de espiritualidade que nós estamos seguindo. Porque o caminho de espiritualidade que muita gente está seguindo, está levando para a vida sem religião. Quase todos nós aqui conhecemos alguém que não tem mais religião. Um cristão não praticante. E são pessoas que estão lá, empoderadas com seus caminhos de espiritualidade. Não preciso ir à igreja, não preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu clamo Deus aqui, eu escuto hinos do YouTube, eu faço isso, faço aquilo outro. E Deus se agrada de mim mais do que de qualquer um de vocês. Aí nós começamos a entrar nessa onda. E ficamos criticando os irmãos da prática espiritual. Eu não me troco por essas mulheres do cabelão. Eu não me troco por essas mulheres da saiona. E começamos a denegrir a imagem da vida comunitária por causa dos nossos problemas espirituais. Calma, calma, calma. Se trocar? Quem disse que você deveria estar se comparando? Se você está se comparando, você está pior do que imagina. Porque a sua vida espiritual inclui Deus e a sua comunidade. E se você trata assim as pessoas, sua vida espiritual não está bem. Sua vida espiritual não está bem. Nós precisamos fazer uma reflexão muito pessoal, muito pessoal. Eu queria que você começasse a considerar de maneira honesta o que você tem crido. Você acredita em tudo que lhe falam? Ontem à noite eu estava vendo uma publicação que me enviaram, e a publicação dizia assim: famílias onde o primeiro filho é a mulher puxa as características do pai. E ele foi fazendo explicações e eu parei o vídeo e saí. E por que eu saí de um vídeo daquele? Porque parece até interessante, né? A filha puxa as características do pai. Só faltou uma coisa: fonte. Você tirou isso de onde? De onde você tirou essa informação? É de uma pesquisa? Existe uma pesquisa médica, científica, que diz isso? Ou essa ideia veio da sua cabeça? E às vezes nós não nos preocupamos com a fonte da nossa crença. Amanhã você pode receber um vídeo e acreditar nele. Eu estava aqui em casa e Deus me disse que eu deveria colocar um pano branco na porta da minha casa. Que essa semana o anjo vai vir trazer uma bênção. O irmão vai correndo na loja comprar um pano. Vai botar um pano, porque ele também quer ver esse anjo passando lá e ver essa bênção. E a gente vai reproduzindo coisas e fazendo coisas sem se perguntar: tá, mas onde está a ordem de Jesus aqui? Cadê a ordem no Evangelho? Onde Jesus está falando sobre isso? E por isso que há pessoas fracas, porque elas vão obedecendo ordem da cabeça dos outros. Para encerrar, quinta aplicação. Apostasia precisa ser considerado um problema pessoal e comunitário. Aqui eu queria encerrar com um aspecto que nós precisamos refletir de maneira pessoal. A apostasia não acontece do dia para a noite. É um processo que vai dando sinais. A pessoa vai ficando cansada, ela começa tropeçando em coisas insignificantes, começa a se ofender facilmente, já não congrega mais, abandona a comunidade de fé, os pés ficam mancos, começa a tropeçar demais. E estando cansada, ela acaba abandonando. Ela se afasta de Jesus. Mas essa pessoa que se afasta de Jesus, a comunidade de fé precisa entender que isso tem um efeito negativo aqui sobre a comunidade. Então nós temos que considerar isso de maneira pessoal e de maneira comunitária. Apesar de ser uma decisão da pessoa, ela decidiu se afastar de Jesus, nós, como comunidade, devemos nos preocupar com esse estado espiritual dos nossos irmãos. Aqui na nossa comunidade de fé, nós temos uma prática de quando o irmão falta muito,
a gente pede a equipe diaconal para entrar em contato. E provavelmente você que já faltou 2 ou 3 semanas, alguém já entrou em contato para ver como você estava. E aí, está acontecendo tudo bem? Estamos aqui, se precisar e tal. Mas algumas pessoas simplesmente não respondem. Mesmo que a comunidade vá atrás. Que ligue, que manda mensagem. A pessoa não responde. No nosso caso, nós temos uma comunidade que se preocupa, que manda mensagem, que liga. Se precisar, vai fazer visita. Mas se essa pessoa não estiver disposta a fazer parte da fé em Cristo Jesus, aqui na comunidade de fé, a gente não pode fazer absolutamente nada por ela. No nosso caso, nós temos uma comunidade que se preocupa. Nós entramos em contato com essas pessoas. Mas eu queria que isso fosse muito mais do que uma tarefa diaconal. Eu queria que fosse um compromisso da igreja inteira. Que a igreja inteira sentisse o peso dessa responsabilidade. Daqui para frente, porque os para trás nós já ligamos todos. Daqui para frente, aqueles que se ausentam, você tem sentido responsável por contribuir com a fé desse irmão? Às vezes dá uma bronca, uma palavra de encorajamento, irmão. Nós estamos indo para o céu, não desiste não. Não abandone Cristo por causa disso. Está precisando de oração, está precisando de assistência, está precisando de ajuda. Porque nós já temos isso acontecendo com a liderança da igreja. Mas a comunidade inteira precisa sentir-se responsável por isso. Nós não podemos nos alegrar quando uma pessoa abandona a fé. Você consegue imaginar, domingo que vem você chega aqui na igreja, balão, bolo, refrigerante. Estão fazendo culto de ação de graça porque aquela pessoa foi embora da igreja. Deu trabalho demais, graças a Deus foi embora. Livramento que Deus nos deu. Que isso? Que igreja é essa? Nós não somos esse tipo de comunidade. Nós não celebramos a saída e a perda de ninguém. Nós sentimos, oramos, aconselhamos, mas não podemos fazer nada mais além disso. Então, além de aconselhar você nisso, eu queria também te aconselhar sobre a decisão de permanecer na comunidade. Nós não podemos obrigar uma pessoa que não quer fazer parte da comunidade. A gente vai atrás, a gente procura, a gente manda mensagem, mas se a pessoa não quer fazer parte da comunidade, não há nada que a gente possa fazer por ela. Nesse sentido, os 2 desafios postos para nós aqui são esses. Nós precisamos nos ocupar com os ausentes e precisamos nos sentir privilegiados por alguém estar se preocupando com a gente. Responda a essa preocupação. Quando a equipe diaconal te ligar, não responda com má educação, não. Não bloqueia o irmão achando que ele está sendo ignorante. Ele está preocupado com você. Quando o irmão da comunidade lhe ligar, agradeça, obrigado pela preocupação. Responda de maneira apropriada. Nós estamos tentando criar uma consciência comunitária aqui. Mas é claro que será sempre difícil, por causa dessas resistências que nós temos à vida em comunidade. Bom, o problema está posto diante de nós e nós estamos olhando ele no rosto. Comunidade enfraquecida precisa criar caminhos retos. Jesus é o único que tem caminhos retos para quem está fraco. Mas se você não olhar para Jesus, os seus pés não vão se fortalecer. Eu queria orar por você para que Deus te fortalecesse e te desse graça. Senhor, neste momento eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs. Cada um de nós precisa lidar com a realidade dos desafios que se põem diante de nós. O desafio, ó Pai, de ter que lidar com obstáculos que às vezes querem nos tirar de Cristo Jesus. Pedimos a sua ajuda para que os nossos pés não tropecem nesses obstáculos. Não queremos ser como os mancos que tropeçam e caem. Nós queremos andar por um caminho reto que Cristo já pavimentou.